OBMAP nível 1 2011, questão 6. Quando João vai para a escola a pé e volta de ônibus, ele gasta 1 hora e 15 minutos. Então vamos colocar aqui assim, ó. Ele vai para a escola da casa dele. Então aqui tem a casa. Aí ele vai até a escola. Se ele for a pé e ele voltar de ônibus, ele vai demorar 1 hora e 15 minutos. Então, lemos até aqui. Quando vai e volta de ônibus, ele gasta meia hora. Então, vamos desenhar aqui, ó. Quando ele sai da casa dele e vai até a escola de ônibus, então ele vai de ônibus e volta de ônibus. O tempo que ele gasta meia hora, 30 minutos. Meia hora, 30 minutos, certo? Eu fiz uma relação direta, mas a gente pode escrever também assim, ó, meia hora e depois transformar isso em 30 minutos. Eu vou explicar depois. Então a gente leu até aqui. Para cada meio de transporte, o tempo gasto na ida é igual ao tempo gasto na volta. Quanto tempo ele gasta quando ele vai e volta a pé? Então a pergunta quer saber o seguinte. Aqui é a casa, aqui é a escola. Quanto tempo ele vai gastar quando ele for a pé e voltar a pé? É isso que o enunciado perguntou. Bom, o que a gente pode saber aqui? Quando ele vai e volta, o tempo é o mesmo. Aqui ele usou 2 vezes o ônibus. Então, ó, 2 vezes o ônibus. 2 vezes o ônibus é igual a meia hora, 30 minutos. Eu vou dividir por 2 os dois lados aqui da equação. Lembra, a equação é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, eu estou mantendo a igualdade. Estou dividindo dos dois lados por 2. Por quê? Para assumir com esse 2, porque eu quero saber quanto que vale a ida do ônibus, né? O tempo do ônibus. 30 é 2 vezes 15. Ou melhor, vamos fazer do jeito que eu acho que vocês vão ver mais fácil. 30 é 3 vezes 10. E 10 é 5 vezes 2, ou 2 vezes 5. A gente pode fazer passo a passo. Ó. Elimina o 2 com esse 2. 3 vezes 5 é 15. Então, o tempo do ônibus é 15 minutos. Só deixa eu usar a cor do ônibus aqui para... O tempo que o ônibus demora numa ida ou numa volta é 15, que é metade de 30. Né? 30 é ida mais volta. E o tempo da ida é igual ao da volta. Então, metade de 30 minutos é o tempo que ele vai demorar para ir ou voltar. 15 minutos. Agora, a gente pode usar a informação que tem aqui em cima. Se juntar o tempo dele ir a pé e somar com o tempo dele voltar de ônibus, isso dá 1 hora e 15 minutos. Deixa eu ver se eu estou em cima do conteúdo. Não. Ótimo. Então, a pergunta é: quanto tempo a gente quer saber quanto tempo ele demora numa ida ou volta a pé, num trecho a pé, numa parte do percurso a pé, numa parte do caminho a pé. Bom, a gente pode desenvolver aqui. A gente já sabe o valor que é do ônibus, né? A gente sabe que é 15 minutos. Então, a gente sabe que se ele for o tempo que ele demora para ir a pé, mais o tempo de ônibus é 15 minutos. É igual a 1 hora e 15. O que a gente pode fazer aqui? Isso é uma igualdade. A gente pode subtrair 15 dos dois lados, que a igualdade se mantém, certo? Se a gente subtrair 15 desse lado, esse 15 vai cancelar com esse. E se a gente subtrair 15 desse lado, 1 hora e 15 minutos menos 15 minutos, 1 hora. Até facilitou a nossa conta. Então, o tempo que ele demora para ir a pé, ou para voltar a pé, é 1 hora.
O enunciado perguntou qual é o tempo que ele demora para ir para a escola e para voltar para a escola. Qual que é esse tempo? É o tempo dele ir a pé, mais o tempo dele ir a pé, concordam? Porque ele vai a pé e depois ele volta a pé. Ou seja, é 2 vezes o tempo dele ir a pé. E o tempo dele ir a pé quanto? Ou seja, 2 vezes 1 hora. Porque é o tempo dele ir a pé 1 hora. A gente acabou de descobrir. Então, é 2 vezes 1 hora. É 2 horas. O tempo, né? Vamos chamar isso aqui de tempo. Eu vou colocar que T representa o tempo que ele demora, tá? Então, o tempo que ele demora é o tempo dele ir a pé, mas voltar a pé, que é igual. Que é 2 vezes o tempo a pé, que é 2 vezes 1 hora, que é 2 horas. Então, ele demora 2 horas para ir e voltar a pé. Quanto tempo ele gasta quando vai e volta a pé? 2 horas. Tá aqui, ó. Resposta C. Beleza? Vou dar um bônus aqui para vocês. Lembra que eu falei desse negócio de transformar? Vamos lá. O enunciado falou pra gente meia hora. Meia hora pode ser escrito assim, ó. Meia hora. Professor, eu não sei quantos minutos tem numa hora, eu não sei. Então, aí começa a complicar um pouquinho. A gente precisa saber de uma coisa, pelo menos. Cada hora, 1 hora, são iguais a 60 minutos. Peguem a lógica. 1 hora é igual a 60 minutos. Se a gente pôr 1 hora de um lado da balança e 60 minutos do outro, é a mesma coisa. Então, meia hora é igual a meio vezes 1 hora, certo? Então, isso é o quê? É a mesma coisa que metade de 1 hora não são 60 minutos? Ó, 1 hora são 60 minutos. Então, qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu quero as coisas em minutos. 1 hora é igual a 60 minutos, não é? Eu vou colocar 60 minutos ao invés de colocar 1 hora. Por quê? Porque aí eu consigo trabalhar com esse 60 aqui e vai ficar alguma coisa em minutos, que é o que eu quero. Vamos continuar. 60 é igual a 6 vezes 10. 6 é igual a 3 vezes 2. Então, a gente tem que isso é 3 vezes 2 vezes 10, que é 60 minutos dividido por 2, certo? Eu só peguei o que está desse lado aqui e destrinchei. E aí, 2 divide com 2. Sobra 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. Então, meia hora são 30 minutos. Tá? Vou pegar um exercício, vou pegar um exemplo um pouco mais difícil agora, para vocês trabalharem com essa conversão de medidas e saber trabalhar com frações e com unidades de medida. Hora é uma unidade de medida, a gente mede o tempo. Minutos é uma unidade de medida, a gente está medindo o tempo também com minutos. Né? Para medir tempos mais curtos, a gente usa minutos. Para medir tempos mais longos, a gente usa horas. Por exemplo, o tempo que a gente fica na escola é em horas, mas o tempo do nosso recreio é em minutos. O recreio é pouco, o tempo na escola é muito, né? Então, vamos continuar aqui e fazer um exercício um pouco mais difícil. Quanto seria, vou já dar um mais dificilzinho aqui, 5 sextos de 1 hora. Quanto é isso? Ou seja, eu estou perguntando 5 sextos de 1 hora é igual a quanto? Em minutos, tá? Para a pergunta ficar completa. São quantos minutos? Eu quero descobrir o equivalente disso em minutos. Sabe fazer? Pausa o vídeo, resolve e aí depois dá play. Vou contar a resposta agora. Vamos lá. Isso aqui é 5 sextos de 1 hora. E 1 hora são 60 minutos. 60 é 6 vezes 10. Gente, não precisa ter pressa para fazer as coisas. Eu resolvo os exercícios de vestibular quase assim, tá? Quase que desse jeito. Sem afobação. Isso ajuda a gente a errar menos. Ó, o 6 cancela com 6. 5 vezes 10 é 50. Então, 5 sextos de 1 hora é igual a 50 minutos.
E aí, acertou? Deixa um joinha aí nos comentários. Vamos mandar um exercício um pouquinho mais difícil agora. Eu quero saber de vocês. Olha só. Eu quero saber de vocês quanto que é 7 décimos de... Eu vou dar uma medida agora complexa aqui, ó. 1 hora e 10 minutos. Quanto é 7 décimos de 1 hora e 10 minutos em minutos? Eu quero saber isso em minutos. Bom, a gente tem várias maneiras de fazer isso aqui. Eu vou mostrar duas. Pausem o vídeo, tentem resolver. E aí depois vejam a resolução. Bom, a primeira maneira que eu vou usar para resolver é a seguinte. Eu vou manter os 7 décimos, que é o que eu quero descobrir, é 7 décimos de 1 hora e 10 minutos. 1 hora são 60 minutos, certo? A gente acabou de definir isso. Então, 1 hora e 10 minutos são 60 minutos mais 10 minutos. Eu estou deixando tudo em minutos, para depois só fazer a conta com os números e chegar numa resposta. 60 minutos mais 10 minutos são 70 minutos. Então, a gente vai ter 7 décimos de 70 minutos. 70 minutos, 70 é 7 vezes 10. Então, é 7 vezes 10, tudo em minutos. O 10 vai cancelar com 10. 7 vezes 7 é 49. Então, a resposta é 49 minutos. Então, 7 décimos de 1 hora e 10 minutos são 49 minutos. Ó, já não é um número tão simples assim. Mas perceberam que a ideia da resolução acaba não sendo tão difícil? É só fazer com calma, passo a passo, e seguir a lógica. Evitem decorar conteúdo. Entendam a lógica, que o caminho chega até vocês para resolver o exercício. Vou fazer agora esse exercício de outra forma, tá? Outra forma. Vamos lá. A outra forma é a seguinte. Eu vou manter os 7 décimos. E aí eu vou trabalhar com a 1 hora separada de 10 minutos. Acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é igual a 7 décimos de 1 hora mais 7 décimos de 10 minutos, concordam? Certo? Porque é 7 décimos de 1 hora e 10 minutos. Então, é 7 décimos de 1 hora mais 7 décimos de 1 minuto. Beleza, vamos continuar as contas. Isso vai ser 7 décimos de 60 minutos. Mais 7 décimos de 10 minutos. Vamos fazer esse aqui, ó, já? Essa parte da conta a gente consegue fazer. 10 minutos cancela com 10 minutos, fica 7 minutos. Aqui dá para a gente fazer a conta. 60 é 6 vezes 10. O 10 vai cancelar com 10. 7 vezes 6 é 42. Eu vou considerar que vocês já estão com a tabuada decorada aí. Se vocês não sabem tabuada, não sabem maneiras de descobrir mais facilmente como calcular a tabuada, eu não gosto muito de decoreba, mas a tabuada acaba sendo meio prática se você decorar, infelizmente. Bom, se vocês querem conteúdos relacionados à multiplicação, conta para mim nos comentários. Vamos lá, 7 vezes 6, 42. Então, são 42 minutos mais 7 minutos. 42 mais 7 é 49. Então, isso é 49 minutos. Chegamos na mesma resposta. E a matemática nos cobra isso. Isso é uma maneira de conferir o resultado. Fazendo de duas maneiras diferentes o exercício, tem que dar o mesmo resultado. Agora vou colocar um pouquinho mais difícil para vocês aqui. Duas horas e 50 minutos. E eu vou querer
3/17, ou seja, 3 sobre 17 de 2 horas e 50 minutos. Vocês saberiam me responder? Pausem o vídeo, tentem fazer, depois vejam a resposta. Vou começar a contar a resposta agora. Eu quero que vocês transformem isso aqui em minutos, tá? Vamos lá. Eu vou fazer só da primeira forma dessa vez. 2 horas e 50 minutos é a mesma coisa que 2 horas mais 50 minutos. Certo? Eu ainda continuo querendo 3/17 ou 3 sobre 17 dessa medida. 2 horas é a mesma coisa que 2 vezes 60 minutos. 1 hora são 60 minutos, certo? Vocês estão percebendo que não existe nenhuma mágica aqui? Eu só estou pegando o que já está escrito e escrevendo com sinônimos, com coisas que são que têm o mesmo significado, que são iguais. Às vezes, quando você vê um professor fazendo muito rápido as contas, parece que surge alguma coisa mágica aqui. Não tem isso, tá? Isso são passos que estão sendo pulados. Quando você está aprendendo a lógica, você tem que fazer passo a passo para você entender os passos que foram pulados, tá? Na matemática, aqui, ó, nada se cria. Tudo se transforma. Vocês vão ver uma frase parecida no futuro estudando outras matérias. Mas aqui a gente não vai criar nada, a gente vai só transformar para algo que seja útil para a gente. Como a gente quer trabalhar com as coisas em minutos, a gente está transformando horas em minutos primeiro para trabalhar. Então, 2 horas são 2 vezes 60 minutos. Vamos lá. 3 sobre 17 disso aí. 2 vezes 60 é 120. 120 minutos mais 50 minutos. 120 mais 50 é 170. 3 sobre 17 vezes 170 minutos. E fizemos tudo que está dentro do parênteses já? Sim. Posso tirar o parênteses e realizar essa multiplicação. 170 minutos é 17 vezes 10 minutos. 170 é 17 vezes 10. Então, isso é 170 minutos. Percebam, eu não criei nada. Eu só estou escrevendo de uma maneira diferente o que já estava ali. 17 cancela com 17. 3 vezes 10 é 30. 30 minutos. Beleza? Então, 3/17, 3 sobre 17 de 2 horas e 50 minutos. Olha só, eu peguei um número meio complicado, meio difícil, e a resposta acabou que ficou legal, deu fácil. 30 minutos. Tá? Então, é isso. Se vocês têm interesse em mais conteúdo como esses, sobre como trabalhar com frações, unidades, deixa para mim nos comentários. E vamos para o próximo exercício.